durante as segundas jornadas sobre a língua portuguesa no Mindelo. A comunicação a que vamos assistir intitula-se Contação de Histórias com atividades no final para alunos do atendimento educacional especializado e é proferida por Edilma Silva Santos. Edilma Silva Santos Olá, mora em Areia eu sou a Branca, no estado de professora Sergipe. Edilma. Eu É moro pedagoga, em atua Areia em salas Branca, de recursos Sergipe, multifuncionais no Brasil. Colégio Estadual Eu Pedro sou Domingos mestra em Gonçalves Ciências da e também na Escola Educação, Municipal tenho Professora pós Josefa em Inocência Educação dos Santos, Infantil, em com o Políticas projeto Públicas, Contação de História com em Arte e atividades no final Educação, para alunos em do Educação Especial atendimento e Inclusiva, educacional em especializado, Atendimento quis Educacional aproximar os seus Especializado alunos que e possuem diversos cursos deficiência aí na e área da estudam no educação ensino que fundamental agrego 1 e no 2, meu os currículo. objetos do Sou conhecimento das escritora, sou aulas com artista, eu sou presidente da Academia de Letras aqui na minha cidade, sou fundadora do grupo de teatro para crianças, Gaita, grupo animado infanto-juvenil de teatro Areia Branquense, sou contadora de histórias e nas minhas histórias eu participo de algumas antologias, poesias, confabulando, que são várias fábulas. Aqui é uma antologia, eu estou com 2 antologias nesse livro. E aqui fases escolares que contam um pouco dessa jornada, nesses primeiros passos da escolarização. Eu quero contar para vocês uma proposta, o projeto que eu fiz, Contação de Histórias com atividades no final para alunos do AEE, para o Atendimento Educacional Especializado, pois eu dou aula aqui na escola pública, em uma escola estadual já há 10 anos e outra escola há 3 anos. Eu dou aula para essas crianças, que elas vêm para mim no contraturno, no atendimento, na sala de recursos. E aí, quando chegou a pandemia, teve a problemática, como eu vou alcançar os alunos com deficiência em aulas remotas? Se eles já têm dificuldade específicas no ensino regular, de modo presencial, e como alcançar esses meninos em aula remota? Então, como a contação de história já era uma estratégia que eu utilizava nas minhas aulas e as crianças gostavam muito, então eu resolvi contar a história, utilizando a história como um fio condutor para continuar com essas aulas online remota. No mundo contemporâneo, a contação de histórias ainda é muito presente, mesmo com um sistema de escrita muito estruturado, com a tecnologia presente, mas muitos contadores, professores utilizam da contação para trabalhar com as crianças, principalmente no ciclo de alfabetização. Mas contar história parece que é bobagem, mas não é, porque parece uma coisa infantil, infantilizada a contação de história, mas a contação ela aguça o cognitivo, a imaginação da criança, o imaginário faz com que a criança se aproxime mais da leitura, porque elas passam a compreender que as histórias estão nos livros. Então, é muito importante, tanto para trabalhar o conteúdo, qualquer conteúdo, e aguça a imaginação da criança para o desenvolvimento dela e de sua cognição. Então, nesse meu projeto, foi trabalhado diferentes assuntos. As datas comemorativas, como Dia das Mães, que para o dia... E eu vou, à medida que eu for contando, eu já vou apresentando o material que eu confeccionei para essa contação. E como se deu a metodologia, a estratégia que eu usei foi o canal do YouTube.
Eu contava as histórias, lançava no canal do YouTube e passava o link nos grupos de WhatsApp das escolas, que não só a minha turma passou a utilizar as histórias, mas também as demais turmas da escola gostaram da proposta e começaram a utilizar e a inserir, né, como estratégia nas suas aulas. Desculpe um pouco o barulho, porque o local que eu estou é um local movimentado. Mas no Dia das Mães, eu contei a história da águia e da coruja e solicitei que os meninos em casa, porque pode ser feito com papel de caderno, com papel ofício, solicitei que eles fizessem a corujinha e fizessem um convite para as mães, ensinei como eles cortavam e coisa assim bem simples. Então, contei a coruja e a águia. Aí, quando chegou o dia do estudante, eu precisava de uma história que falasse do estudante e do dia do professor. Contei a história de A Sala da Professora Coruja, que é de minha autoria. Então, coloquei aqui, imprimi, utilizei um papelão para confeccionar esse material. Coloquei vários animaizinhos, e aí a gente foi trabalhar o grau do substantivo, aumentativo, diminutivo. Lembrando que espinho não é uma palavra diminutiva, apesar de terminar com NHO. Zebrinha, jacarezinho, cachorrinho, ursinho, leãozinho, cada um deles tinha uma característica bem parecida com as características dos nossos alunos, como o macaquinho inquieto que fica de uma carteira para outra, conversando. Então, e no final dessa história, aqui eu peguei essa ideia na internet, desse elefantezinho com a meia, porque para os meus alunos, utilizo agora, que voltamos às aulas presenciais, eu utilizo isso para ajudar os meninos a escrever, principalmente os autistas. Eu tenho alunos com deficiência intelectual, eu tenho autistas e tenho alunos com paralisia cerebral. Então, para incentivá-los a segurar o lápis, a caneta, eu uso a tromba do elefante, e na contação da Sala da Professora Coruja, o elefante que estava sem conseguir escrever utilizou a sua tromba e conseguiu fazer a sua lição. Também, Saori, a lagarta estudante, é da minha autoria, a lagartinha toda colorida. E em determinado momento da história, ela tem um casulo que enrola ela toda, né, cobre, igual a metamorfose da lagarta. E aí, depois do casulo, ela, em alguns dias, ela se transforma em uma linda borboleta. Então, eu contei essa história de Saori, a lagarta estudante. Para trabalhar alimentação saudável, eu contei a história de Ana Terra e o dente ainda doía. E aqui estão os dentinhos do jacaré, cada um com a sujeirinha. Mas o legal dessa história é que vai falando sobre sequências matemáticas, 2, 3, 4. Então, 2 coelhos ligeiros, aí dá ideia para o jacaré, e aí cada animaizinho 4 tatus. E no final, o jacaré, com a pena que um dos amiguinhos, os passarinhos, dá a ideia dele cutucar com a pena, ele espirra e perde o dentinho. Então, trabalhamos a alimentação saudável e também a higiene bucal, né? Por que o jacaré estava com o dente cariado? Então, trabalhamos a educação bucal, a higiene bucal, e apresentei para eles também essa boca tirada da internet, coloquei num papelão
Utilizei muito papelão, porque estávamos na pandemia, então era o material que a gente tinha, tampinhas, papelão, essas sucata. E aí sujamos os dentinhos com o pincel de quadro branco, depois fizemos a escovinha de papelão também e apagamos a sujeirinha. Nessa contação que está lá no meu canal, eu explico direitinho como é que faz a escovação. Na história de Branca de Neve, eu trabalhei muito atividades caseiras, porque Branca de Neve, ela era uma trabalhadeira, né, da casa, do lar, fazia a comida dos anões, limpava a casa. Então, eu pedi às crianças que fizessem atividades mais significativas para a vida delas, como forrar a cama, colocar o suco sem derramar, colocar o café sem derramar, colocar o lixo para fora, regar as plantas, atividades de casa que as crianças podiam fazer, além de ajudar os pais na sua limitação, nas suas especificidades. Elas conseguiram, tem até um vídeo, vários vídeos das crianças realizando as atividades. Aqui na história da agaça, na cegonha e a raposa, a cegonha e a raposa, essa outra fábula, eu fiz de uma maneira que a cabecinha da raposa se mexesse e depois, na resposta da cegonha, ela mexesse aqui a cabecinha. E também fiz com isopor, papel, imprimi o material. Na história da contação do macaco e a viola, eu já fiz com material EVA, peguei na escola, esse material emborrachado, fiz o macaquinho e fiz um livrinho aqui com a sequência, a gente trabalhou hora, então coloquei o reloginho aqui em cada momento que vai acontecendo as fases da história. Aqui a mulher do pão, já às 3 horas da tarde, aí já às 17 horas o macaco sai com pão, depois vai para o baile já às 10 horas da noite, às 22 horas, e aí trabalhamos hora e também um pouco do empreendedorismo. Trabalhamos também o socioemocional da criança e aqui a história Juquinha, o coelhinho que não queria estudar. Todas as escolas que eu trabalhou essa contação. E aqui eu fiz de uma maneira que as crianças que fossem mudando os rostinhos, né? A amiguinha do coelhinho. Inclusive eu confeccionei depois outros materiais, outros moldes desse, outro material desse para algumas colegas que me pediram, que pode trabalhar tanto a história de Juquinha, o coelhinho que não queria estudar, como também o emocional. Outra fábula, os 7 cabritinhos. Também eu fiz de isopor, né, e colei, imprimi, né, e os cabritinhos iam se escondendo dentro do fogão, dentro da geladeira, dentro do relógio. E aí eles foram se escondendo do lobo. Outro material que eu confeccionei, que trabalhamos as estações do ano, a cigarra e a formiga. E aí eu fui prendendo a cigarra e a formiguinha em momentos diferentes. Coloquei fita adesiva e fui colocando até chegar no inverno, que a cigarra vai pedir abrigo, a formiga tem a cigarra aqui chegando e depois tem a cigarra indo embora, triste. E depois no final a formiga chama ela de volta e termina com a festa. Então veja que material simples, não foi nada sofisticado,
né? Aqui, os músicos de Bremen, eu fiz um suporte, porque ficou na escola, muito material ficou na escola. Depois que voltamos às aulas presenciais, eu levei o material para a escola. Então, tem muito material na escola. Os músicos de Bremen e os Três Porquinhos, a gente trabalhou sequência, né, do maior para o menor, o suporte que era dos Três Porquinhos. Trabalhamos casa, estruturas. O Papai Pelicano, também da minha autoria. Eu já fiz com esse material com o papelão, a caixa do papelão, todas as partes. E então aí eu fui virando, contando a história. Trabalhamos estações do ano, a bondade. Na festa da Cuca, quando no nosso folclore eu me vesti de Cuca, é uma figura muito conhecida aqui no Brasil, a Cuca. Aí fui colocando aqui no caldeirão perninhas de lagartixa, percevejo cheiroso, dentes de piranha, asinhas de morcego, e fiz de papel mesmo, e coloquei fiz o corte, só para ter esse efeito de que a comida estava indo para a panela. Quem matou os filhotes de Dona Lontra? Outra contação. Eu já usei a tecnologia e aí fiz o filme e fui apresentando. As crianças gostam muito dessa história, inclusive eu conto em algumas escolas, os diretores pedem que eu conte essa história. Então ele vai passando, o filme vai passando aqui, quem matou os filhotes de Dona Lontra, e todo mundo quer saber quem matou esses lindos filhotinhos, porque era o Gamo Pintado que estava responsável para cuidar desses filhotes. E aí tem toda a questão de justiça. A gente trabalha diferentes animais domésticos, selvagens, aquáticos, os animais, os animais vertebrados, invertebrados. Na questão racial, sobre preconceito, amor ao próximo, trabalhei a história. Fiz um livro um pouquinho maior e imprimi a história do Patinho Feio. Então, bem simples para contar, para chamar a atenção das crianças. Fiz dessa maneira, muito simples, imprimi. Contei, trabalhamos a questão racial, a promoção sobre o preconceito, né? Essas questões, essas atividades. Trabalhamos no Dia dos Pais. Adivinha Quanto Eu Te Amo, de Sam McBratney. Então eu fiz um livro interativo. Ele abre os braços, o coelhinho cresce, né? Pula, salta. Eu fui fazendo dessa maneira, que vocês podem conferir. Também do folclore, eu fiz uma roupa do boi. Eu tenho uma fita que prende aqui a minha roupa, ou do Bumba Meu Boi. Também fiz a roupa do urubu, da contação de Festa no Céu. Fiz aqui um monte de penas, né? Aí eu visto e vou vestindo aqui. Coloco os braços aqui dentro e dá esse efeito de que estou voando, né? As asas. Então, esse trabalho de contação de história resultou, foi uma proposta muito boa, que a Secretaria de Educação do Estado fez uma entrevista comigo. Eu vou passar o link para vocês.
fez uma entrevista comigo. Também eu participei do projeto interativo, o projeto Amostre-se da Aula Digital, promovido pela Vivo Telefônica. Também alguns alunos, durante o ano 2020 e 2021, que eu fui contando as histórias, eu ia passando uma apostila para os meninos responderem. Alguns alunos já escrevem, então eu fazia algumas atividades escritas e outras atividades de psicomotricidade, né, de movimento. Alguns alunos ilustravam a história e dessas ilustrações, 60 ilustrações, incluindo a capa do livro, a SEDUC, ela lançou o edital sobre livros para alunos, professores. Eu aproveitei e também vou lançar meu livro agora em maio, já está pronto, só falta mesmo o lançamento. Contos de Quem Conta, são 20 contos. E o livro dos meus alunos, que é o mais importante, é o livro Eles São Assim. São essas 60 ilustrações das contações de histórias que eles fizeram. É um livro só de imagens dos meus alunos com deficiência e com altas habilidades e superdotação. E também um outro aluno com autismo, com TEA, com transtorno do espectro autista. Ele fez um conto, Oswald o Unicórnio, que também está em processo de ilustração, e a academia vai fazer esse livro. Eles, de tanto escutar história, acabaram fazendo as suas próprias. Então, alguns alunos participaram de alguns concursos literários, né? Muitos foram aprovados nesses concursos. Falar em concurso, eu também ganhei, eu escrevi esse projeto no Prêmio Professor Transformador, fiquei como finalista. Então, escrevi outros contos, e inclusive um conto de uma academia literária de Paranapuã, ganhei em primeiro lugar um conto. Então, a contação de história, ela é muito... A gente pode tomar a contação como um fio condutor. É muito importante na vida da criança, de jovens, de adultos, que inclusive eu dei aula ao 8º ano em 2018, e eu gosto de contar história. E os meninos, quando eu chegava na sala, os meninos já jovens, amadurecidos, eles diziam: professora, que história a senhora vai contar hoje? Eles pediam história. Então não é só coisa para criança, é para adulto também. E é isso. Eu quero agradecer a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Sigam lá no meu canal Contação de Histórias com Tia Edilma no YouTube. Contação de Histórias com Tia Edilma. E aprecie as demais contações que eu realizei lá no canal durante a pandemia. Obrigada por participar dessa segunda jornada, né, da língua portuguesa. É um prazer imenso, me sinto muito honrada de poder compartilhar, de incentivar a leitura das crianças. Quinta-feira passada eu fui para uma escola fazer as contações de história, um projeto de leitura na escola, e uma das alunas disse: tia, elas chamam de tia, hoje foi o melhor dia da minha vida. Então, que façamos, que promovemos, que a gente promova o melhor dia da vida das crianças a partir da leitura, da escrita, das contações, das publicações de livros. E é isso. Agradeço aos organizadores e muito obrigada.